Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 5 de agosto de 2025. A Ucrânia incendeia depósito de petróleo em Sochi. O depósito pegou fogo após um bombardeio com drones efetuado pela Ucrânia. E Putin, desesperado, lança mulheres para tentar tomar Pokrovsk. Isso eu achei uma inovação. Não tomou com um monte de marmanjo, agora colocou mulheres como infantaria para, junto com a infantaria masculina, tentar tomar Pokrovsk. Bom, quero convidar vocês, inscrevam-se no canal, porque aqui vocês veem a verdade. Peço a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Obrigado. Um ataque de drone ucraniano causou incêndio em depósito de petróleo de Sochi. Inclusive a própria Rússia que confirmou, né? Inclusive publicou nos blogs, nos canais russos e também na imprensa russa. Então eles confirmaram isso. Ali Sochi é um local muito sensível, né? Já teve Olimpíadas de Inverno, é um ponto considerado turístico dentro da Rússia, é uma cidade que você não precisa permissão para ir, porque vocês sabem que dentro da Rússia tem muitas cidades, se você for lá de turista, você não entra. É o sistema soviético e é na maioria da Rússia, né? Você não consegue entrar. E ali é um local livre, e principalmente porque o ditador da Rússia tem uma mansão que ele mandou construir, que custou US$ 1 bilhão, né? E ela fica às margens do Mar Negro, inclusive ali na região de Sochi. Bom, e o prefeito de Sochi, o Andrei Prochunin, postou que de fato houve um incêndio, confirmou esse grande incêndio no depósito de petróleo, perto de um resort russo, inclusive, de Sochi, às margens do Mar Negro. Ele foi atribuído por Moscou a um ataque de drones ucranianos durante a noite, ou seja, não esconderam essa vez. O governador da região de Krasnodar, que a Sochi fica nessa província, né, é o Veniamin Kondratiev, disse que os destroços do drone atingiram um tanque de combustível e 127 bombardeiros estavam no domingo, 127 bombeiros estavam combatendo o incêndio que finalmente foi apagado. No domingo mesmo, eles apagaram, ou seja, ontem, né? Segundo o governador. Tem um aeroporto internacional perto de Sochi, que foi usado na sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, suspendeu os voos da região, mas mais tarde, algumas horas depois, abriu. A Rússia bombardeou novamente uma ponte importante na região de Kherson, falando em paralelo nisso, né? E onde um homem veio a óbito por causa disso e 7 ficaram feridas. Mas essa questão de Sochi, ela justamente é importante porque tem um fator psicológico da residência de verão, que é particular do ditador da Rússia, não é uma residência do Estado. Ele construiu aquilo lá depois que o Navalny, né, o Alexei Navalny, que foi assassinado numa prisão, que denunciou esse esquema, aí o Kremlin acabou confirmando que aquela mansão do ditador era uma mansão doada pelos oligarcas russos ao ditador. Lógico que eles têm um esquema, uma simbiose entre eles do crime, né? E todos eles contribuem com o ditador, que tem suas contas no exterior também de uma maneira secreta. Então, dessa maneira que foi construída, na realidade o dinheiro acabou saindo das propinas que os oligarcas pagam para ele. E o fator psicológico não é os oligarcas, mas sim o fato de que com isso dizem que quando a Ucrânia destruiu as defesas antiaéreas ali na região de Sochi, alguns meses atrás, inclusive nessa mansão tinha defesas antiaéreas dos sistemas antiaéreo Pantsir, e que também foram destruídos. E então ele não está indo mais ali nessa mansão dele, né? Ele fica mais agora na região de Moscou. E com isso ele também está evitando que alguém sente na cadeira dele. Se ele ficar uns 2 ou 3 dias fora, ele tem medo que isso também aconteça. Mas enquanto isso também, enquanto a Ucrânia bombardeava Sochi, os russos bombardearam Kherson, né?
e como eu iniciei falando para vocês, e anteriormente, um dia anterior a esse bombardeio de domingo, já 7 mortes na região de Kherson, do sábado no caso, foram também informadas. E também eles atacaram o leste de Donetsk, a Rússia, né? Autoridades russas disseram que o ataque de drones à refinaria de Sochi foi um dos vários lançados pela Ucrânia no final de semana. A Ucrânia não se pronunciou sobre os ataques realizados nesse final de semana contra a Rússia. A Ucrânia tem atacado a infraestrutura energética da Rússia em retaliação ao bombardeio contínuo da rede elétrica ucraniana durante a guerra. A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia disparou também 83 drones ou 76 drones de 7 mísseis durante a noite. Não, 83 drones, né? Durante a noite. E 61 dos quais foram abatidos. E também a Ucrânia acrescentou que 16 drones e 6 mísseis atingiram o alvo em 8 locais. Na realidade, 6 mísseis que atingiram, né? A principal ponte em Kherson, aquela que eu comecei a falar, eu falei no lugar errado lá, é a ponte de Ostrivsky. Ela liga a cidade com uma ilha e ela foi bombardeada, ela foi seriamente danificada, mas não houve problemas de que aparentemente mortes ou alguma coisa nessa ponte. Está tudo bem, e nessa ilha tem inclusive moradores. Essa ilha de Korabel, e ela já havia sido antes danificada também por ataques russos, até no início dessa semana. E ainda cerca de 1.800 pessoas vivem ainda nessa ilha lá, considerado um bairro, né, de Kherson. É uma ilha que tinha ligação dessa ponte e os russos bombardearam. Mais de 300 mísseis e 8 mísseis foram lançados no ataque e que em toda a Ucrânia, né, e tornando o ataque um dos mais mortais na capital, assim que a Rússia lançou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022. Esse ataque mais mortal aconteceu, na realidade, após uma semana que também tinha sido mortal e pesada, agora nesse final de semana, contra os civis na Rússia. Aliás, é muito comum a Rússia bombardear e atacar civis, porque não tem capacidade e não tem competência no teatro de operações. Enquanto isso, a notícia que eu achei, não sei se eu falo bizarro, não sei se eu chamo estranho, talvez não seja, né? Porque a Ucrânia tem mulheres combatendo, mas já desde o início. Só mulheres voluntárias vão para a guerra na Ucrânia. Mas a maioria também não, elas estão no fronte, desde médicas, enfermeiras, né? Mas não é só isso, e tem algumas mulheres empunhando fuzis, inclusive mulheres sargento, mulheres oficiais que estão comandando os seus pelotões, os seus grupos, né? E agora a Rússia, que não estava aceitando mulheres, está aceitando. Então ele está lançando mulheres para invadir Pokrovsk, gente. Os homens não conseguiram, não falo isso menosprezando as russas, mas estão com problema, elas estão sendo destruídas por drones ucranianos. E depois que elas foram destruídas, que os ucranianos notaram que eram mulheres, né? A escassez de gente para as Forças Armadas da Rússia, que ninguém mais quer se alistar por causa das mortes, está forçando o Kremlin a tomar medidas extremas. Mulheres foram vistas nas fileiras da Rússia nas batalhas na direção de Pokrovsk, agora recentemente, essa última semana. Um vídeo das próprias ocupantes que elas filmaram na região, que eles acharam o celular no corpo de uma delas, né? A brigada Spartan ucraniana foi lá e quando foi fazer prisioneiros e eles revistam os corpos dos mortos que estão próximos, né, para ver se tem alguma informação interessante. E esse vídeo que ela mesma fez confirma que os russos estão usando mulheres em operações de assalto contra posições das forças de defesa ucranianas. A filmagem foi durante os combates na região de Pokrovsk, aí na província de Donetsk. A filmagem mostra um ataque preciso de drone a um arbusto onde tinha um grupo de soldados russos. E aí estava escondido ali, né? Tomou uma posição escondida. Durante o avanço, eles não conseguiam avançar, se esconderam atrás dos arbustos. Poucos segundos depois, uma mulher uniformizada, presumivelmente ferida, sai correndo do abrigo. Ela corre cerca de 10 metros e cai. Nada se sabe sobre a sua condição
depois disso, a sua condição subsequente, né? Isso, então, na realidade, muita coisa já foi vista nessa guerra, nas tropas de assalto. Gente de muleta que eles levam, né? Ex-prisioneiros, ocupantes drogados. Uma mulher pela primeira vez, eles viram agora, essa semana que eles viram, começou a aparecer. Em 2023 já tinham informações de que o Kremlin havia começado a recrutar prisioneiras para participar da guerra contra a Ucrânia. Elas eram recrutadas diretamente em prisões e colônias com a promessa de libertação antecipada. Segundo ativistas de direitos humanos e jornalistas, essas mulheres eram para ser usadas como médicas, sapadoras, enfermeiras ou atiradores de elite, no caso aqueles snipers, né? Que iam ficar todos mais na retaguarda. No entanto, a participação direta de mulheres russas em operações de assalto foi a primeira vez registrada agora durante essa semana. A presença de uma mulher em um grupo de combate na linha de frente pode indicar, eu acho, na minha opinião, uma escassez crítica de gente no exército russo, de gente querendo vir lutar para defender o ditador da Rússia e seus cúmplices. Combates intensos têm acontecido perto de Pokrovsk há muito tempo. A Ucrânia defende um dos principais centros da região de Donetsk, que é ali em Pokrovsk. A Rússia está sofrendo perdas colossais naquela região. As maiores perdas da Rússia são lá, até pela intensividade dos ataques, né? Mas elas acabaram sendo recrutadas, né? Alguns jornalistas conseguiram conversar com essas ex-prisioneiras da colônia correcional número 2, chamada Ulyanovsk, o nome da prisão. Fica na região de Leningrado. Eles afirmam que um grupo de recrutadores trabalha nessa colônia penal desde outono de 2023, tentando convencer e oferecendo para as mulheres irem para o fronte como atiradoras de elite para essas prisioneiras. E tropas de assalto, segundo fontes agora. O Ministério da Defesa conseguiu recrutar de 20 a 50 prisioneiras. A publicação Histórias Importantes constatou parentes de duas mulheres recrutadas para o exército. Ele contactou que confirmaram a informação. As prisioneiras recebem a promessa de perdão como recompensa por sua participação na guerra. Antes de serem enviadas para o fronte, elas recebem uma garantia de 1 mês de treinamento. Elas assinaram um contrato de 1 ano, né? Não vão durar 1 ano. Já deu para ver que não estão durando 1 ano e não vão. Loucura na cabeça do ditador, que ao invés de encerrar essa guerra e tentar sair por cima, tentar safar o pelo, acho que não vai nem conseguir safar o pelo. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Inscreva-se que aqui você viu a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.